Olá, estamos aqui para mais um momento de leitura bíblica, seja bem-vindo. E hoje vamos ler o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos ainda no começo da jornada, se tu ainda não te inscreveu nesse canal, te inscreve, ativa as notificações, dá um like no vídeo e compartilha com um amigo teu para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus. Nós queremos ler então, vou compartilhar o texto na tela e é importante para a gente entender aqui o contexto do capítulo 4, porque ele é uma continuação do capítulo 3. No capítulo 3 nós vimos Pedro e João fazendo a cura de um aleijado, um mendigo que ficava à porta do templo. E após essa cura, que gera uma grande movimentação ali entre os mestres da lei, há uma pregação de Pedro. E durante essa pregação, então, Pedro expõe todo o que aconteceu com Jesus, fala sobre a ressurreição de Jesus, e ao final, então, encerra o capítulo 3 ainda durante a pregação de Pedro, e agora o capítulo 4 continua com o evento que segue a partir dessa pregação. Vamos ler então? Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Um ponto interessante aqui, quando fala no versículo 1 que chegaram também os saduceus, e diz que os apóstolos estavam ensinando a ressurreição, né, em Jesus, a ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam na ressurreição, então para eles isso era um grande escândalo, talvez até uma heresia. Diz então o versículo 3, agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Na primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, foram 3.000 pessoas. Agora nessa pregação, mais 5.000 pessoas. Versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha só, né? Pedro e João tinham feito a cura de um paralítico e estavam sendo agora questionados em que poder, né? Com que autoridade faziam isso. E olha como Pedro vai iniciar a sua defesa diante dessas autoridades. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, isso é um ponto importante, Pedro agora, assim como nas duas pregações, Pedro cheio do Espírito Santo vai falar uma série de coisas para eles aqui, eles vão ficar admirados com o que ele tem para dizer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro não perde a oportunidade de falar, olha, nós estamos sendo chamados aqui para falar sobre um ato de bondade prestado, temos que prestar esclarecimento por isso, mas Pedro não chama glória para si nem para João, mas ele aponta aqui para Jesus, ele diz, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, e complementa, a quem vocês crucificaram. Pedro de novo aqui denuncia o pecado daqueles chefes, né, daqueles religiosos, e diz, foram vocês que crucificaram Jesus, mas ele não ficou crucificado, não ficou morto, né? Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele reafirma a ressurreição, pela qual, né, os saduceus acharam um problema na pregação dele. Diz, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Nós já falamos disso, né? Esse texto já foi citado quando lemos o Evangelho de Lucas, a pedra angular. São duas possibilidades de aplicação, tanto a pedra de esquina da construção, que faz o alinhamento de uma construção, dando
o alinhamento, né, das paredes e sendo aquilo que confere o esquadro dessa construção, como também havia uma pedra que era a pedra central dos arcos que faziam a sustentação da estrutura. Essas estruturas, né, elas trabalham, para quem é da área de construção civil, ou engenharia ou arquitetura, eu sou arquiteto, vão entender que essas estruturas elas trabalham a compressão, e essa pedra é a pedra central que é colocada para que haja compressão nessa estrutura e ela não rua, não caia. Se essa pedra é removida, toda a estrutura que tem sobre essa, que está ligada a essa pedra, cairia. Então é esse a aplicação aqui da pedra angular. Então essa pedra, a pedra principal, a pedra que garante tanto o alinhamento da construção quanto sustenta a construção, né? Essa era a pedra, Jesus se tornou a pedra angular, os construtores rejeitaram. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo é bastante conhecido e Pedro falou ele aqui, né? Disse, olha, não há nenhum outro nome. Grava esse versículo, não há nenhum outro nome debaixo do céu, nenhum nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A nossa salvação reside em Jesus Cristo. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Muito interessante ver, né, Pedro aqui falando já em três ocasiões, Pedro pregando aqui a palavra de forma ousada. Diz aqui que eles viram a coragem de Pedro e João. Pedro, o mesmo Pedro que quando estava ali no episódio, né, Jesus foi preso, Pedro foge, Pedro se esconde entre aqueles que estão ali observando de longe. Ele é reconhecido 3 vezes por pessoas diferentes e ele nega Jesus. Aquele apóstolo, né, que negou Jesus agora de forma ousada. Em 3 oportunidades já pregou com coragem, né, sobre a ressurreição, enfrentando os religiosos, enfrentando oposição. E aqui, inclusive, após serem presos, né, de um dia para o outro. Reconheceram então, através, né, desses homens que eram iletrados, eram pescadores, eram homens simples, a forma como falavam com ousadia, como falavam com desinibição, como talvez eram eloquentes, eles haviam estado com Jesus, era inegável. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Quem estava ali, né, testemunhando que aquilo era verdade, o próprio aleijado estava ali com eles. Não tinha o que dizer, todos conheciam aquele homem. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Em vez de eles reconhecerem, né, que houve um milagre ali, que Deus estava sendo glorificado com aquilo, não, eles preferem fazer de conta que não aconteceu, preferem esconder esse fato, esse evento. Por quê? Porque Jesus estava sendo anunciado. Estavam percebendo que talvez perderiam poder, perderiam influência sobre o povo, e preferem calar os apóstolos. Então diz, precisamos adverti-los para que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Olha a atitude de Pedro e João. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles haviam recebido de Jesus essa atribuição, essa incumbência, né? Em Mateus, no capítulo 28, no final ali, é o texto chamado de a grande comissão. Jesus diz, olha, agora, né, vocês vão por todo mundo, né, ensinem as pessoas, falem da palavra, ensinem a guardar tudo que eu ensinei, batizem, né, proclamem. E eles aqui tinham recebido essa ordenança de Jesus, receberam empoderamento do Espírito Santo, né? Foram empoderados e capacitados para essa obra.
Como eles poderiam negar aquilo que eles viram acontecer? Como poderiam deixar de obedecer a Jesus? O Rei dos Reis, daqueles que eles viram que era o próprio Deus. E eles dizem, olha, julguem vocês mesmos, é justo obedecer a vocês ou a Deus? Diante disso, né, nessa encruzilhada aqui, obedecer às autoridades, quando elas dizem algo claro contra a vontade de Deus, ou obedecer a Deus? Os apóstolos não tiveram dúvida, obedecer a Deus. E essa deve ser também a nossa conduta. Sempre devemos respeitar e obedecer às autoridades, desde que elas não vão contra, né, não forem contra os princípios, os propósitos de Deus, aquilo que está estabelecido nessa palavra, que para nós é a nossa regra de fé e prática, a nossa vida é pautada pela palavra de Deus. Uma ordenança clara de Jesus aqui. Estava sendo cobrado que eles não obedecessem, e eles não cederam. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Esse homem já tinha mais de 40 anos, todos conheciam, era frequente ele estar ali. E o povo estava, né, louvando a Deus por isso, vendo aquele milagre. E os líderes, né, os religiosos da época, eles tinham medo do povo. Eles tinham um receio de que algo que fizessem, né, tivesse represálias ou fosse mal visto, eles perdessem prestígio, influência. Então aqui uma forma de que eles não puderam fazer nada, né, diante do que o povo, do reconhecimento que o povo tinha dos apóstolos. Quando lemos no capítulo 2, né, que o povo aqui considerava muito a igreja, né, havia uma simpatia do povo pela igreja. Aqui a gente vê isso também. Qual foi, então, a oração dos primeiros cristãos? Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, repara agora na oração deles, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Isso eles tinham claro, né? De que era desígnio de Deus, era propósito de Deus, era já determinado por Deus que isso iria acontecer e deveria acontecer. Que Jesus não foi pego de surpresa. Deus sabia o que estava fazendo, Jesus sabia que isso fazia parte do propósito de Deus. Agora, Senhor, versículo 29, considera as ameaças deles. Será que eles pediram para não sofrerem perseguição? Para terem alívio, né, dessa opressão? Não. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles pediram para que Deus os capacitasse ainda com mais coragem, não os deixasse comprometer a mensagem, que eles não se intimidassem com a perseguição, mas que continuassem ousados e fossem capacitados para realizar curas, para realizar sinais, né, através do poder de Jesus, do nome de Jesus. E olha como Deus responde aqui a oração deles. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O encher do Espírito Santo aqui os capacitou, os encheu de coragem para serem missionários, para terem uma palavra pronta, né, para ser anunciada para aquele povo. E conta na sequência como a igreja vivia. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha o foco da mensagem dos apóstolos. Testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o foco, deve ser o foco da nossa mensagem também. Jesus morreu, sim, mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus vai voltar. Diz também aqui que a igreja andava em unidade, era uma a mente e um o seu coração. Se nós formos olhar, né, lá em Gênesis, ainda no relato da construção da Torre de Babel, quando aquele povo estava com um só coração e uma só mente, né, imbuído na missão de construir uma torre que chegasse ao céu e não precisassem mais de Deus, diz ali que Deus, né, interveio porque aquele propósito sendo feito daquela forma seria talvez imparável. Uma igreja aqui, onde há uma mente e um coração empoderado pelo Espírito Santo, né, cumprindo a vontade de Deus, é imparável. Então, não consideravam unicamente alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam, generosidade entre eles. E aqui nós vamos ver um personagem que vai aparecer dentro desse contexto. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. A igreja aqui, ela entendia que de forma sem pressão, né, sem constrangimento, sem que alguém lhes pedisse, as pessoas entendiam que, olha, aquilo que eu tenho não é só meu, né, está à disposição, eu posso repartir, eu posso compartilhar. Tem gente que está precisando mais do que eu não preciso talvez disso, e compartilhava daquilo que tinha, de forma generosa, de forma espontânea. E não havia, portanto, necessitados entre eles, né? As necessidades eram supridas. E outra coisa que a gente vê dessa passagem é que eles confiavam na sua liderança. Havia uma liderança ali que, com a sua conduta, a sua forma de viver, a sua forma de pregar, a sua vida, ela também transmitia credibilidade, né? Transmitia confiança, o povo confiava na liderança, e tanto é que colocavam aqui, diz a palavra, né, aos pés dos apóstolos o dinheiro da venda das suas propriedades, para que eles administrassem conforme a necessidade de cada um. E aqui agora vai aparecer um personagem que a gente vai ouvir falar muito no livro de Atos, mais adiante. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Cita Barnabé aqui, falou de várias pessoas que fizeram isso, mas cita Barnabé porque Barnabé vai ser alguém importante no livro de Atos. Se tornará mais tarde um companheiro de viagem de Paulo, aquele que vai ser talvez o discipulador de Saulo, né, convertido, que se torna Paulo, o Paulo que se tornou o maior escritor, o escritor de mais livros, mais cartas do Novo Testamento. E então aqui a citação de Barnabé, encorajador, né? Ele tinha um campo, vendeu e fez isso, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para ser repartido. E essa disponibilidade, essa generosidade, essa forma de viver aqui, né? Até aqui o texto cita Barnabé, dá um certo destaque para Barnabé. Nós vamos ver que esse tipo de vida, né, ele, no capítulo 5, que é a nossa leitura de amanhã, nós vamos ver um episódio triste que acontece no início da igreja por gente que não entendeu exatamente o que significava isso, como viver dessa forma, que talvez achava interessante ser reconhecido por isso, né, por uma aparente generosidade ou por um aparente coração entregue ao Senhor, mas que na verdade ainda não tinha entendido bem a mensagem do Evangelho, não tinha se rendido ao Senhor Jesus. Fica aqui então a leitura, capítulo 4 de Atos. Continua conosco, eu já dei um spoiler de amanhã, parece capítulo de série, né, que deixa um pouquinho aí no ar para que você acompanhe, mas acompanha sim a leitura do capítulo 5 amanhã. Ficamos por aqui, até mais.